Oi pessoas, Adson Soares aqui e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de uma resenha Vamos falar sobre livros, e é sobre este livro aqui. Quem viu o vídeo de Eu Organizando a Minha Estante foi o último livro que eu postei aqui nesse canal. Eu disse que ia ler esses livros, essa saga de livros que eu ganhei e veio parar na minha estante nesse último vídeo. E eu falei que eu ia fazer vídeos sobre esses livros. E aí eu tava lendo já o primeiro e pensando no que eu ia fazer, né? E aí, quando eu terminei, eu decidi que eu ia fazer esse vídeo aqui, falando sobre esse livro. Como que vai funcionar a estrutura desse vídeo? Nesse primeiro momento, eu quero fazer... Assim, a primeira metade do vídeo vai ser eu falando do livro sem nenhum spoiler. E aí, incentivando vocês a lerem esse livro aqui, porque eu acho que é muito maravilhoso, então já adianta. É muito bom. E aí, a primeira metade eu quero fazer incentivando vocês a lerem este livro sem spoilers. E na segunda metade em diante, daí a gente já vai falar dele com spoilers, com algumas coisas que eu achei, que eu tô achando. Vale o disclaimer pra sim eu assistir a série completa. Só pra deixar claro, eu não fiz um roteiro necessariamente, porque eu não consigo seguir roteiros. Então, eu vou ir fazendo assim, vou ir cortando pra que não fique uma coisa perdida, né? Até porque eu já percebi que os tipos de vídeo que eu gosto, geralmente são vídeos sem roteiro. São as pessoas que criam vídeos sem muito roteiro, que ficam mais natural e mais fluido e tudo mais. Outra coisa, os próximos vídeos provavelmente eu vou fazer nesse mesmo cenário aqui, exatamente dessa mesma forma, porque... A minha ideia era gravar 3 vídeos hoje. Eu vou gravar esse aqui, do livro. E depois eu vou fazer um unboxing dessa caixa que tá bem aqui. Aí eu não sei a ordem que vai sair os vídeos, então não sei qual que saiu primeiro. Mas eu espero sair esse primeiro pra depois esse daqui, pra vocês terem curiosidade e ir lá ver o do unboxing. E o terceiro seria um que eu não tenho certeza se vou conseguir, que vai ser um sobre teoria versus realidade. Mas eu não sei se eu vou conseguir gravar esse hoje, porque eu não sei se eu tô com inspiração suficiente pra isso. Então eu só tô falando isso porque às vezes você vai ver esse mesmo cenário, essa mesma luz, esse mesmo posicionamento e falar, esse vídeo foi feito no mesmo dia, vou tocar a mesma cara, só vou mudar talvez o cabelo e tirar esse casaco e mudar a blusa de baixo e aí pronto, fiquei diferente. Mas sim, foi tudo gravado no mesmo dia. Mas vamos lá, vamos gravar esse vídeo aqui primeiro. Bom, vamos começar falando sem spoiler. Pra você que não sabe nada sobre Game of Thrones... Guerra dos Tronos, de Gelo, as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Esses livros aqui, eles são uma saga de livros que ainda não terminou. É para ser 6 livros dessa saga. Eles vão contar toda uma história sobre a guerra e guerras, não só uma no singular, mas... guerras de modo geral que aconteceram durante um período em busca da conquista do Trono de Ferro, que é quem governa todos os 7 reinos dessa região. Então, eu peguei aqui os 7 reinos que são governados por quem senta no Trono de Ferro. Jardim de Cima, Ponta Tempestade, Dorne, Winterfell, Corre Rio, e ainda tem o Ninho da Águia, que é governado pelos Arin, e tem Castle Rock, ou Rochedo Casterly. Esses são os 7 reinos que ficam a governo de Porto Real, de quem senta na cadeira no Trono de Ferro, que é intitulado Rei. Então, basicamente, toda a saga vai ser uma briga, uma disputa de poder por essa cadeira, por ser o rei desse lugar. E a gente começa aqui, nesse primeiro livro. Aqui, o rei atual é o Robert Baratheon. Ele acabou de destronar o até então rei por muito tempo, né? A casa Targaryen, que reinou por muito tempo neste cenário aqui. E o livro começa a partir daí. Esse é um livro de alta fantasia. Então, todos os acontecimentos aqui foram inventados pelo George R.R. Martin. E isso é uma das coisas que mais impressiona, assim, de imaginar. Como que alguém tem uma mente tão brilhante para inventar tudo o que acontece aqui nesse livro. Desde os personagens, desde os reinos, desde as dobras políticas, tudo que acontece, até alguns elementos de fantasia, alguns... não sei se dá pra chamar de poderes, mas meio que são habilidades especiais, mas são
poucas e bem ligado ali no realismo mágico, nada muito surreal assim como um esquema de magia ou nada do tipo. É bem simplória a magia que tem aqui, mas os elementos fictícios e fantásticos, como os futuros dragões, que antigamente existiram dragões até esse momento, são apenas mitos, né? Os lobos gigantes, o que se diz, já ouviu falar de ter visto gigantes também, e os vagantes brancos que a gente vê logo no primeiro capítulo desse livro. Além de outras criaturas mágicas que talvez eu possa ter me esquecido aqui. Então, nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar alguns personagens. Uma coisa que eu gosto muito desse livro é que ele não é do ponto de vista de um personagem só. Ele é do ponto de vista de vários personagens. Então, cada capítulo é do ponto de vista de um personagem diferente ali. Não são muitos e eles se repetem, mas são alguns personagens diferentes. E então a gente consegue visualizar tudo o que está acontecendo ao redor de todo o reino através dos olhos desses personagens. E por mais que às vezes você pode começar a ler e pensar, nossa, esse personagem é chato e para que eu preciso desse ponto de vista? Todos eles agregam muito para a história de modo geral. Eu devo dizer logo de cara que eu fiquei muito surpreso. Logo no começo, quando eu já comecei a ler, eu já comecei a ficar extremamente surpreso com a forma que esse autor escreve. Que é assim, acho que a única palavra que eu consigo encontrar é magistral. Ele escreve de uma forma incrível. Ele escreve de uma forma que você parece que não tá perdendo tempo nunca, sabe? Não tem... Sabe aqueles capítulos, às vezes, que você pega no livro e fala, isso daqui é só pra encher linguiça, isso daqui nem precisava, se eu tirasse essa parte aqui do livro não ia mudar absolutamente nada. Isso daqui eu não encontrei em capítulo nenhum desse livro. E olha que é um livro bem grande. E assim... com uma letra minúscula. Então assim, eu acrescentaria pelo menos umas 100 a 200 páginas a mais aqui, em uma edição com uma fonte um pouquinho mais agradável, né? Vamos dizer assim. E esse livro aqui, já nessa fonte pequena e nessas páginas grandes, ele tem 567 páginas. Então assim, é um calhamaço bem grande, bem denso assim, se for para olhar a quantidade de palavras que você vai ter que ler para ver essa história inteira. E mesmo assim, em nenhum momento dessas 567 enormes páginas eu senti que estava lendo alguma coisa desnecessária ou chata. Sempre é divertido, sempre está conectado com a história de modo geral e é muito fluido e interessante o tempo todo. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro e com certeza pesou muito para um título que ele ganhou na minha vida, que é de o meu top 1 livro. Antes dele, o meu top 1 livro estava com Agora Esse é o Nosso Mundo. Porém, por mais que Agora Esse é o Nosso Mundo tenha um peso emocional muito grande pra mim, esse daqui também tem um peso emocional porque eu gostei realmente de tudo que aconteceu aqui. Inclusive das formas negativas, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostei de tudo que aconteceu nesse livro, então também tem um peso emocional, mas o que pesa, que faz ele ganhar é justamente o fato da complexidade que ele tem, da densidade que é essa obra, da densidade que é todo esse universo criado aqui pelo George, pelo Martin, e de ficar impressionado como ele fez tão bem feito isso. E eu, como um amante e adorador de fantasias, agora tenho uma fantasia que tá no primeiro lugar, não só por ser fantasia, mas porque eu gostei demais e porque eu admiro muito a obra como um todo. Eu tinha dado gancho para falar sobre coisas negativas do livro, mas essas coisas negativas que eu tô falando não é necessariamente negativas da obra, mas são coisas negativas que chocam a gente. Porque nesse livro se passa como se fosse há muitos e muitos anos atrás. Então, o sistema como as coisas funcionam, até por ser um mundo fictício também, ele é meio bruto, assim, meio brutal em alguns aspectos. E, obviamente, também a gente está num cenário machista, num cenário homofóbico, num cenário... Eu acredito que é racista também, apesar de que, da minha concepção, o autor conseguiu dar uma burlada nisso. E tem personagens... Bom, isso na verdade é uma discussão, né? Pra mim tem personagens negros, porque ele mesmo fala de alguns personagens com a pele escura. E pra mim, pele escura é, obviamente, pele negra, né? Então, por exemplo, o Theon Greyjoy, na descrição dele cita que ele tem a pele escura. Então, pra mim, ele é negro, né?
Mas aí entra uma questão que eu fico pensando, por que que por que que na série ele não tem a pele escura? Mas aí também tem uma outra questão que me pegou, porque o Jon, né, o Jon Snow, ele também tem essa mesma descrição de estar com a pele escura, mas aí é mais uma questão de sol, porque em outro momento diz que a pele dele é branca como a neve. Não é branca como a neve, mas é claro como a neve, uma coisa assim, ou pálida como a neve. Então assim, não deu pra saber exatamente, entendeu? Mas assim, pra mim alguns personagens têm a pele negra sim. Inclusive no livro 2 que eu já comecei, o livro 2. Inclusive no livro 2 aparece um Velaryon, que pra quem assistiu o Caso do Dragão viu que eles lá foram retratados com a pele negra e cabelos brancos, e eu achei lindo demais. Então assim, eu não abro mão dessa característica de jeito nenhum. Então é isso, assim, eu não vou considerar racista porque não tem nenhum evento que a pessoa é julgada pela cor de pele ou nada do tipo. Eu na minha cabeça, alguns personagens têm sim os tons de pele mais puxado pro meu tom de pele, ou até mais escuro, então não vou considerar racista, mas ele é um livro que, naquela época, ele retratou muito machismo e muita homofobia, e enfim, preconceitos, barbaridades e descaso com a vida humana, né? Tipo assim, de pessoas que, se não for da realeza, se não tiver um nome, são consideradas como se não fosse nada. Então é um livro pesado nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, justamente por ele estar nesse cenário, eu acho que o autor faz uma colocação muito interessante de vários aspectos. Por exemplo, o próprio feminismo, né? Que tem aqui de certa forma. Porque as personagens femininas vivem nesse cenário onde só os homens podem herdar, né, os reinos, os títulos dos pais. Mas a gente tem algumas personagens que estão contra essa lei, e a gente tem algumas personagens femininas bem fortes, e a gente vê que em alguns cenários é elas quem tem todas as ideias e quem comandam realmente. Além disso, a gente já tá acompanhando aí o crescimento de uma possível rainha, né, que é a Daenerys. Então, enfim, nesse livro, apesar de sim viverem nesse cenário machista, as mulheres têm muito espaço, e eu sinto que ele faz justamente essa briga, né, essa briga por igualdade e até por ascensão de algumas mulheres, e isso é muito interessante. E sobre a homofobia, sim, também, obviamente, o casamento entre dois homens não é nada aceito, mas já é sabido que alguns rapazes preferem outros rapazes. Isso é tratado de uma forma como se fosse uma fraqueza ou como se fosse algo inútil, quase como se fosse a mesma coisa que ficar com mulheres, ficar com prostitutas, né? É tratado mais ou menos dessa forma em alguns aspectos. Mas eu acho muito interessante o fato de ele conseguir citar isso, sabe? Tipo, não fingir que não existe. Nesse cenário de antigo e de brutalidade e de machismos e homofobias que vivia em uma época tão afastada da nossa. Então eu acho que ele abordou de uma forma que me agradou, assim. E aí, por exemplo, personagens como Loras Tyrell, que é um dos meus favoritos, apesar de ele não ter quase nada de cenas aqui, pouquíssimo espaço, mas eu já sinto que ele é pra ser um personagem LGBT, mas que obviamente não vai fazer isso, não vai assumir um relacionamento na frente de todos, vai ser sempre uma coisa oculta, mas que os sussurros falam, sabe? Tipo isso. Então assim, gostei muito da forma de que ele trabalhou esses dois aspectos aqui. Falando de modo geral sobre o primeiro livro, eu acho que ele teve um começo e um meio. Meio que tudo fica se desenvolvendo ao longo desse livro e não se encerra aqui. Porém, coisas muito chocantes e descobertas muito gritantes acontecem ao longo do livro de modo geral. Então, sim, tem coisas que se concluem, mas eu sinto que não era pra se concluir mesmo aqui, né? É o primeiro livro de uma saga. Então tudo fica meio que encaminhado, tudo fica meio que... a gente fica introduzido nesse mundo de uma forma muito enraizada, sabe? A gente cria raízes em vários lugares desse mundo e a gente fica muito querendo saber o que vai acontecer agora, pra onde que vão esses personagens, o que vai acontecer, e que vai se desenrolar das tramas que aconteceram no primeiro livro. Mas mesmo assim, eu sinto que é isso, entendeu? É uma introdução e é começo e meio, não tem fim. Apesar de que sim, como eu já disse, acontecem coisas chocantes
ali pra parte final do livro. Bom, se eu fosse dar uma nota para esse livro, com certeza seria 5 estrelas. Como eu já disse, ele agora é o top 1 de livros da minha vida. Ele é o meu livro favorito, é o livro que eu mais gostei de ler até hoje, sem brincadeira. Ele ocupou essa posição merecidamente, então não tinha como não ser 5 estrelas e favoritado, né? Sobre as diferenças dele com a série, esse livro, por mais impressionante que seja, é só sobre a primeira temporada é só sobre este livro aqui, primeira temporada da série, se você já assistiu a série. Então, meio que começa e termina mais ou menos... Na verdade, mais ou menos não, exatamente no mesmo lugar. E aí a diferença tá em justamente isso aqui, são 567 páginas. 567 enormes páginas. Então, assim, isso daqui é muito mais denso, muito mais pesado, mas os acontecimentos são os mesmos da série. Coisas como algumas guerras que acontecem nesse livro aqui, uma guerra especificamente, na verdade, eu sinto que aqui ela é muito mais detalhada. E por ser um livro, eu consegui entender muito mais onde estava cada coisa, sabe? Eu consegui entender muito mais cada aspecto da guerra que está acontecendo. Eu consegui entender onde as pessoas estão localizadas, pelo que elas estão lutando, quem ganhou o que é vitória, o que é derrota. Eu consegui entender a forma política e a guerra em si muito melhor aqui, porque na série eu não tinha entendido nada, né? Aí eu já não sei se é sobre uma capacidade minha, que eu não consigo prestar atenção, ou se é porque realmente a série não consegue explicar isso de uma forma tão detalhada como se consegue aqui. Mas de modo geral a diferença principal é essa. Aqui se consegue entender melhor, se consegue detalhar melhor as coisas. E de novo, repetindo, isso nunca fica chato, sempre é bom, sempre é divertido. Então basicamente a principal diferença entre série e esse livro é essa. Aqui se tem muito mais densidade e detalhes de tudo que aconteceu ali naquele período. Enquanto na série você parece... Depois de ler esse livro, você entende que você viu meio que resumido, sabe? Os acontecimentos de forma resumida. Porém, no final das contas, os dois são a mesma coisa. Se eu fosse dizer se eu prefiro um ou outro, eu prefiro com certeza o livro, porque eu entendo tudo que tá acontecendo aqui. A guerra e cada detalhe de quem vai pra onde, quem foi pelo quê e pelo que fizeram também. Dá pra se entender perfeitamente cada momento, cada acontecimento que foi jogando mais fogo nessa lei, sabe? Então, aqui dá pra se entender perfeitamente isso. E na série, eu particularmente não tinha conseguido entender. Por isso a minha preferência é pelo livro. Mas a série é excelente também, tá? A série é uma adaptação perfeita do livro. Se faz tudo o que se dá pra fazer com uma série. Eu acho que eles fizeram um trabalho magistral. Eu já gostava da série antes, agora que li o livro, gosto mais ainda. Sobre se recomendo ou não este livro. Recomendo com toda certeza. Acho que é uma aventura e você tem que estar preparado porque é muito grande, sabe? Tipo, é muito grande, mas assim, se você gostar e se você pegar o jeito, não pegar o jeito, se você engatar ali, se você conseguir se introduzir nesse mundo, você vai ler que você não vai nem sentir. Eu fui lendo aos pouquinhos, quase todos os dias e em conjunto com o meu trabalho, com o tempo que eu tinha, e eu demorei uns bons dias, foram quase 30 dias, foram tipo uns 25 dias mais ou menos, lendo quase todos os dias, mas não todos os dias. Assim, mas no final, quando eu terminei, eu falei, gente, passou tudo isso de dia, porque realmente não deu pra sentir esse peso, entendeu? Se eu estivesse lendo um livro que eu não estivesse gostando tanto, eu ia sentir muito o peso de ter passado tanto tempo. Mas, se você quer entrar no mundo de fantasia, de alta fantasia, com disputas políticas, com criaturas místicas, com um universo super detalhado, esse daqui com certeza é a minha recomendação para qualquer pessoa, porque isso daqui é literalmente uma obra de arte e com certeza vai ser um clássico da literatura, um clássico da fantasia. Bom, de modo geral, essa é a resenha do livro Guerra dos Tronos, livro 1 das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin. Então, se você não viu, você fica por aqui. Muito obrigado. Deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um comentário se você já leu ou se você pretende ler esse livro. E pretendo fazer vídeos sobre os outros livros também. O outro, o número 2, já tá aqui, ó.
Eu já comecei ele, já li um pedacinho. E aqui já aparece a Melisandre, que é uma das minhas personagens favoritas. E o primeiro capítulo é justamente aquela introdução de personagem bem fantástica. Essa personagem é introduzida logo nesse primeiro capítulo e assim, eu amei isso, amei demais. Então já tô super engajado nesse segundo livro. Então vai ter vídeo sobre todos eles, tá? Então é isso, deixa o like, comenta e beijo, até o próximo vídeo. E se você já leu o livro, vamos falar um pouquinho agora com spoilers. Bom, falando agora um pouquinho com spoilers, eu não quero me estender muito, mas assim, eu achei que o livro mostra de umas formas viscerais alguns acontecimentos. Logo ali naquele primeiro capítulo, com os vagantes, tem aquela disputa ali, quer dizer, tem eles descobrindo sobre os vagantes, né, com aquele soldado falando sobre de ter visto o acampamento deles, e aí eles encontram um depois, e aquela morte eu achei bem visceral e bem explícita, assim. Apesar de que na série também é assim, mas eu não sei porque eu não tava muito preparado, mas eu gostei demais disso. Um outro detalhe bem interessante que essa fala, o inverno está chegando, que fica aqui em cima, ela é muito mais do que só isso, né? Na série eu não tinha entendido. Um detalhe interessante é que essa frase, o inverno está chegando, é muito mais do que eu tinha visto, do que eu tinha entendido que era só na série, né? É como se fosse uma coisa geral que se fala, sabe? Uma dita popular, tipo, o inverno está chegando, ou seria equivalente a se cuide, se proteja, sabe? Se mantenha seguro. Como se fosse isso, sabe? Tipo, você vai se despedir de uma pessoa e você fala se mantenha seguro, ou se cuide, e aí eles falam no norte, falam o inverno está chegando. E isso se alastra, né, para outros locais depois, só que aí de outras formas, mas no norte eu achei interessante que eu não tinha entendido que era dessa forma que eles falavam isso, né? Pelo menos foi como eu entendi, né? Se eu tiver errado também, aí paciência. Eu não vou falar em ordem os acontecimentos, não, tá? Mas vai ficar meio embananado, vou pra trás, vou pra frente, mas vamos falando sobre algumas coisas aqui. A parte da Daenerys, eu achei que na série eles colocaram um peso muito maior, assim, sabe? Tipo, eu não sei se foi só uma falta de interpretação minha quando eu tava lendo, mas eu senti que ela, tipo, na primeira vez, ela, na série, foi quase como Sim, na série foi isso, assim, literalmente, escrachado. E aqui eu senti que logo na primeira vez que ela tem que se deitar com o Drogo, ela já é mais ou menos ali a terceira vez que acontece na série, entendeu? Quando ela já tá tipo assim, tentando aceitar aquilo. Óbvio, ela não quer, então isso de toda forma. Mas aqui foi bem menos maximizado, assim, sabe? Eu senti que ele não quis vilanizar tanto assim o Drogo nesse ponto em específico aqui no livro. E na série é bem escrachado isso. Eu não sei se é porque é visual, né? E aí deu pra entender mais daquela forma, mas eu acho que na leitura eu não consegui visualizar da mesma forma. Na série eu senti que ficou mais pesado. E aí com o passar do tempo ali, ela vai já se apegando ao Drogo, da mesma forma que ela se apega na série, mas aqui eu senti de uma forma mais natural, assim, sabe? Como se fosse um livramento. Ela tá se livrando do Viserys e se aproximando do Drogo, né? Mas de toda forma, os Dothraki são horríveis em qualquer lugar, né? Eles são um povo bárbaro. As coisas que eles fazem de forma como se fosse natural é animalesco mesmo, sabe? Enfim, não quero nem entrar em detalhes. São coisas bem chocantes mesmo assim, da forma que eles tratam as outras pessoas. É literalmente o mais forte é que presta e o restante não presta. É tipo isso. Uma outra coisa bem que assim, a gente precisa colocar em pauta é que na série tem muito mais cenas de sexo. E aqui não tem tudo isso, sabe? Tipo assim, uma das coisas que eu lembro da série é que literalmente todo episódio tinha uma cena dessa. Praticamente em todos os episódios tinha uma cena de duas pessoas fazendo sexo. E aqui no livro não tem toda cena, não tem tudo isso, sabe? Tipo, óbvio, se fala que obviamente estão fazendo, ou tipo assim, se cita que, né, que dois personagens, tal, não sei o que, mas são poucas cenas que é realmente mostrado isso. São poucas mesmo, pouquíssimas. Na série eu sentia que todo episódio tinha que ter. E isso era cansativo, né? E aqui eu sinto que não é tão poluído disso.
quanto é na série. Na verdade, ainda que não é poluído com isso, tá? Que acontece pontualmente, assim, pra gente também ter uma certa construção daquele personagem ali. Tem bastante até nudismo, mas eles são meio que autoexplicativos, né? A cena explica o porquê de estar acontecendo daquela forma, aquele nudismo. Não são gratuitos, é o que eu quero dizer. Um personagem que na série eu não dei tanto valor pra ela, mas aqui ele se tornou uma das minhas personagens favoritas, é a Catelyn Stark. Eu senti que, eu não sei se tinha isso na série também, eu acho que tinha, mas eu acho que como a série de certa forma é menor, não tem muito tempo pra aprofundar as coisas, eu não consegui perceber o quanto ela é uma personagem incrível. E aqui, como tudo é mais decorrido, mais detalhado, eu consegui sentir o quanto a Catelyn Stark é uma personagem fantástica. Ela é uma personagem que agrega muito pra história de modo geral. E se tornou uma das minhas personagens favoritas. Junto ali da Daenerys e futuramente da Melisandre, né? Que a gente sabe que vem no próximo livro aí. Sobre o final do livro, sobre o livro de modo geral, eu acho que esse livro foi bastante sobre os Stark, né? Todos os Starks têm capítulos aqui, quase todos eles têm capítulos próprios. Eu não sei se continua assim no segundo livro, mas eu acredito que isso foi uma coisa mais do primeiro livro mesmo. Mas posso estar falando besteira porque eu ainda não vi tantos capítulos assim do segundo, né? Mas eu acho que foi uma coisa mais sobre esse livro mesmo. E então foi muito sobre os Stark. Tanto é que o Ned morre, né, no final. E isso acontece na série também, então meio que já tava esperando. Então, esse primeiro arco é muito sobre esse acontecimento, né? Porque literalmente a guerra entre os Stark e os Lannisters está acontecendo aqui nesse livro. Estão no auge dessa guerra aqui nesse livro, né? No meio desse livro aqui, por alguns acontecimentos. O sequestro do Tyrion, a queda do Bran lá, né, que ele foi empurrado, enfim. E aí a descoberta dos filhos da Cersei não serem do Robert. Enfim, e todos esses acontecimentos aí. E a morte do Jon Arryn também contribuiu muito pra isso. E aí eu sinto que a Daenerys, ela fica muito num segundo plano aqui, num plano de fundo. Mas pra gente já ter a introdução dela e de tudo que ela tá passando lá e tudo mais, né, porque com certeza ela vai ser muito importante mais pra frente, mas aqui a história dela fica muito de fundo, apesar de ter sim ligação, né, ela ser citada até para as pessoas que estão no arco principal, mas ela fica muito de fundo e isso é bom, na verdade, né, pra gente já ir acompanhando ela desde já, mesmo ela não estando na briga principal nesse momento. Enfim, não tenho muito mais o que falar, só queria fazer essa última partezinha com spoiler pra gente poder ter essa conversa aberta, sem se preocupar em falar os spoilers. De modo geral, o livro é muito perfeito, ele é meu queridinho agora. E então deixa aqui nos comentários se você tem mais algum ponto pra gente ter uma discussão e falar sobre, que eu não vou cansar de falar sobre esse livro aqui por muito tempo ainda. E gente, tô continuando, já tô aqui, me acompanhe nessa saga, porque ainda faltam esse livro, mais 2 livros, já comprei O Caso do Dragão e comprei um outro livro que é do mesmo universo, do Gelo e Fogo, que é o do Cavaleiro alguma coisa lá. Inclusive eu vou gravar o vídeo do unboxing agora e ele tá nessa caixa aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado pra você que viu esse vídeo até aqui. Continua acompanhando essa saga e vamos ler esses livros aqui, porque essa obra precisa ser lida. Essa obra precisa ser lida pelo máximo de pessoas possível. Tô falando demais já. Beijo e até o próximo vídeo que eu vou gravar agora, que vai ser o unboxing dessa caixa aqui, que tem uns livrinhos aí da Semana do Consumidor. Tchauzinho.